Aí chegou, pode começar. Já chegou, porque tinha que chegar, já chegou. Acabou de entrar. Ô, Vanderlei. E aí? Assina aqui, ó, pra nós começar. Aí que o Birubiru já vai levar aí, viu? Dumont, 27 de fevereiro de 2020. Boa noite a todos os presentes e a toda a população que nos acompanha ao vivo pela internet. Vamos dar início à sessão ordinária de número 60 da legislatura 13. Grande expediente. Peço aos colegas vereadores e a todos os presentes que desliguem os celulares e os mantenham na função silenciosa. Peço que o primeiro secretário vereador T faça chamado dos senhores vereadores. Claudiana Santos da Silva. Presente. Décio Fernandes dos Santos. Presente. Eduardo Luiz Lorenzato Filho. Júlio César da Silva. Presente. Leandro Casadori Diana. Presente. Paulo César Fábio. Presente. Paulo Vitor Balsa. Presente. Rogerson Aparecido Gerlão Ruiz. Presente. Vânio Silva Moraes. Presente. Há número regimental para a abertura da sessão e eu a declaro aberta. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Peço a todos que fiquem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Amada,
Peço que seja feito o sorteio dos senhores vereadores para o uso da palavra no pequeno expediente e na explicação pessoal. Vereador T. Vereador Leandro. Vereador Paulo César. Vereador Eduardinho. Vereador Paulo Vitor. Vereador Décio. Vereadora Diana. Vereador Pastor Júlio. Vereador Vânio. Coloco em votação simbólica a ata da sessão ordinária número 59 da legislatura 13. Senhores vereadores que forem de acordo permaneçam sentados, e os que forem contra se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Ofício CM 04/2020 do Executivo encaminha esta casa a receita da Praça de Pedágio Municipal, período de 1 a 31 de janeiro de 2020, no valor de R$ 26.736,56. À disposição dos senhores vereadores. Ofício R-6, número 10/2020, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Unidade Regional de Ribeirão Preto, que encaminha cópia digital do processo relativo à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Drummond, exercício 2017. Peço que seja feita a leitura. Ofício UR6, número 10 de 2020. Senhor Presidente, encaminha a Vossa Excelência, com base no artigo 33, inciso 13º da Constituição do Estado, cópia digital do processo relativo à prestação de contas do exercício de 2017, apresentadas pelos órgãos de governo desse município. Apresento a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Flávio Henrique Pastre, diretor técnico de divisão. À disposição dos senhores vereadores. Encaminha-se à Comissão de Finanças e Orçamento. Mensagem 04/2020 do Executivo encaminha esta casa projeto de lei que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais na forma que especifica e dá outras providências correlatas. Peço que seja feita a leitura. Mensagem número 4 de 2020 do senhor Prefeito Municipal. Senhor Presidente, tem este a finalidade de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação de vós e dos nobres vereadores da Igreja Câmara Municipal de Drummond o incluso projeto de lei que dispõe sobre a abertura de créditos adicionais que especifica e dá outras providências. Trata-se de projeto que se destina a incluir dotação orçamentária na LOA, cuja execução tem seu curso no presente exercício, destinado a custear despesas com: primeiro, CONDECA, Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, referente à execução de projetos através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Segundo, Programa Criança Feliz do Governo Federal. Terceiro, aquisição de um veículo tipo van por intermédio do Governo Federal. Quarto, reforçar as dotações próprias do orçamento vigente, afetas aos programas do Governo Federal e serviços de conveniência e fortalecimento de vínculos. Os recursos para a cobertura dos respectivos créditos advirão do excesso de arrecadação a se verificar no presente exercício de 2020, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64. A implementação dos créditos se faz necessária, pois, acaso não aconteça, a administração estaria impossibilitada de executar as despesas ora propostas. Por ser de extrema urgência, requeremos que seja incluso o projeto de lei apreciado e votado nos prazos da legislação em vigor, sob regime de urgência regimental. Sem mais para o momento, aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Alan Francisco Ferracini, Prefeito Municipal. Encaminha-se às comissões.
Projeto de Decreto Legislativo 01/2020 do vereador Paulo César Fábio, concede título de cidadão do Monense ao senhor José Manzano Martins, popular Zecão. Peço que seja feita a leitura. Projeto de Decreto Legislativo número 1/2020. Emenda. Concede título de cidadão do Monense ao ilustríssimo senhor José Manzano Martins, pela relevância de seus serviços voltados à nossa comunidade e poder público do nosso município, e da outras providências. Paulo César Fábio, vereador desta Casa de Leis, usando das atribuições inerentes ao cargo e especialmente o que dispõe o artigo 7º, letra B, inciso 13º da Lei Orgânica do Município de Dumont e artigo 103, inciso 5º do Regimento Interno desta Casa, apresenta o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica por esse decreto legislativo concedido ao ilustríssimo senhor José Manzano Martins título de cidadão do Monense. Artigo 2º. A entrega do referido título será feita em sessão oportunamente agendada com data, hora, local, previamente determinado pela presidência da mesa diretora deste legislativo. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação deste decreto legislativo correrão por conta de verba própria do orçamento vigente, suplementada se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua promulgação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de fevereiro de 2020. Paulo César Fábio, vereador do PSB. Justificativa. Caros colegas vereadores, o senhor José Manzano Martins nasceu na cidade de Guaiambê, interior de São Paulo, em 29 de agosto de 1938. Completará 82 anos em agosto de 2020. Filho do senhor Francisco Cecílio Manzano e da senhora Isabel Martins Sanches, casou-se com a senhora Ana Umbelina Manzano. Desta união nasceram 3 filhos: José Francisco Manzano Martins, nascido em Campinas em 15 de fevereiro de 1970, casado com a senhora Érica Ramos Martins. Dessa união nasceram 2 filhos: Maria Luísa, hoje com 17 anos, e André Luiz, com 11 anos. Luiz Carlos Manzano Martins, nascido aos 31 de janeiro de 1972, casado com a senhora Silvia Rilos Martins, e dessa união nasceram 2 filhos: Luiz Otávio, de 13 anos, e Marco Aurélio Manzano Martins, nascido em Campinas em 27 de abril de 76, casado com a senhora Janaína Munhoz Martins. Dessa união teve um filho, o Luque, hoje com 5 anos. O senhor José Manzano Martins, mais popularmente chamado de Zecão, muito cedo ainda, com apenas 7 anos de idade, junto aos pais, começou a trabalhar na lavoura, no cultivo do café. Jovem ainda, com apenas 20 anos de idade, trabalhava na cooperativa Ródia Química como balconista, no armazém da Colônia, em Campinas. Com 28 anos, comprou um caminhão, trabalhando como motorista autônomo. Já com 38 anos, vendeu seu caminhão e foi trabalhar como motorista na transportadora Pinho. No ano de 1984, mais precisamente no dia 17 de abril, a convite de seu tio João Manzano, mudou-se com a família para a cidade de Dumont, onde iniciou seu trabalho como motorista de caminhão, transportando turma para as lavouras da região do nosso município. Em 1989, passou a trabalhar na Prefeitura Municipal de Dumont, atuando como motorista de ônibus, transportando estudante no Hospital Municipal nas ambulâncias e motorista do Executivo. Aposentou-se em janeiro de 2000, voltando suas atividades no ano de 2002, a convite do então senhor Antônio Roque Bálsamo, prefeito à época. Suas atividades foram encerradas em dezembro de 2008 para o descanso merecido. Homem honesto, trabalhador, dedicado, esposo, pai e avô amoroso, cumpridor de suas obrigações, criou toda sua família em nossa cidade, onde seus filhos se formaram homens de bem e aqui também plantaram suas raízes, construindo nossa cidade, sempre trabalhando em nosso comércio, juntamente com suas esposas, se dedicando na área da educação. Não foram uns dias que aqui ficou Zecão, mas sim 36 anos, plantou suas raízes
e tenho orgulho de ser morador de Dumont. Tudo isso já está dito e sacramentado, mas precisava de uma forma para prestar uma homenagem a esse homem que em toda a sua vida o que só soube fazer e está no vocabulário dele e nas suas ações a palavra trabalho. Por esses motivos todos, tenho a satisfação, orgulho de agradecer por todos os serviços prestados na nossa comunidade, lhe proporcionando a honraria com o título de cidadão dumonense, para ficar na história para sempre, em especial seus familiares, amigos, que ao longo dos anos você conquistou, e as suas novas gerações, como netos, bisnetos, que serão gratos e orgulhosos de você. Espero que, pelos motivos expostos, receber o apoio de meus nobres colegas vereadores para aprovar esta honraria. Paulo César Fábio, vereador do PSB. Encaminha-se as comissões. Quero agradecer a presença do Vanderlei, da Patrícia que chegou e a Lia. Obrigado pela presença, as conselheiras tutelares. Requerimento 04/2020 do vereador Paulo César Fábio e Paulo Vitor requerem do Executivo informações da empresa e loteador que asfaltou o prolongamento da rua Orlando Lorenzato, no Jardim João Lorenzato, devido à má qualidade do mesmo, que já está todo danificado, atribuindo a eles a responsabilidade. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 4/2020. No uso de minhas atribuições legais e com amparo no regimento interno desta Casa, requeiro do Poder Executivo informações sobre o loteador e a empresa que asfaltou o prolongamento da rua Orlando Lorenzato, no Jardim João Lorenzato, devido à má qualidade do mesmo, já que está todo danificado, atribuindo a eles as responsabilidades. Senhor Presidente, senhores vereadores, em visita em loco ao referido loteamento, verifiquei que essa rua que foi asfaltada e pelo pouco conhecimento que tenho, verifiquei que o asfalto já está todo prejudicado, com apenas 3 meses de colocação, devido à falta de infraestrutura, por falta de captação de água fluvial, para que no futuro não venha responsabilizar a Prefeitura Municipal. Informações recebidas que todas as responsabilidades é do loteador e empresa contratada pelo serviço, pois cabe a eles a colocação do asfalto de qualidade e falta de galerias. Ficarei no aguardo de providências, se providências foram tomadas por parte do Departamento de Obra do município referente a essa questão. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 21 de fevereiro de 2020. Paulo César Fábio, vereador do PSB, Paulo Vitor Bálsamo, vereador do PTB. Coloco em discussão. Dispenso. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. E os que forem contra que se manifestem levantando a mão. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 05/2020 do vereador Pastor Júlio Eduardinho, T. Leandro e Décio. Requerem do Executivo que seja encaminhado a esta Casa projeto de lei que regulamenta a cobrança de tarifa de água. Peço que seja feita a leitura. Requerimento número 5 de 2020. Requeremos do nobre prefeito municipal, depois de respeitar a todas as formalidades regimentais e aprovação do plenário, que seja enviado a esta Casa de Leis projeto de lei que regulamenta a cobrança de tarifa de água e esgoto e que sane a incongruência causada pelo decreto que aumentou de forma abusiva tarifas de água e esgoto no município de Dumont. Senhor Presidente e demais vereadores desta Casa de Lei, podíamos ficar aqui relatando e considerando em várias linhas e folhas o que o município de Dumont, através desta administração, causou não só aos cidadãos, como também aos cofres públicos, quando de forma arbitrária e abrupta embasou o aumento acima do IPCA, através de decreto, não observando que o município tem em seu rol de leis aprovadas, sancionadas e publicadas
uma lei que regulamenta o aumento da tarifa de água e esgoto. Tal fato impulsionou esses vereadores que subscrevem a oficiar por várias vezes o nobre prefeito, dando a ele condições e tempo para rever o ato praticado. No entanto, a atitude do alcaide foi de manter-se irredutível ao posicionamento ilegal, não dando outra alternativa a estes legisladores de levar ao conhecimento do judiciário e ação improba cometida pelo nobre prefeito. O próprio Ministério Público, na pessoa do promotor do caso, deu ao nobre prefeito tempo para rever o ato e enviar a esta casa o projeto de lei para que, após analisado, fosse aprovado e assim legitimar a referida cobrança de tarifa de água e esgoto em Dumont. Mais uma vez, o nobre alcaide mantém sua posição, ignorando até a solicitação do Ministério Público. O Ministério Público não teve outra alternativa a não ser impetrar uma ação civil pública contra o município de Dumont e que corre na 2ª Vara Municipal da Comarca de Sertãozinho, São Paulo, que, em breve, o juiz expedirá a sentença favorável ao Ministério Público e, consequentemente, a todo cidadão dumonense que teve seu direito legal exaurido por ato de improbidade administrativa do nobre prefeito. Diante dos fatos acima resumidamente descritos, vimos ao nobre prefeito requerer que seja encaminhado a esta Casa de Leis, em caráter de urgência urgentíssima, projeto de lei que regulamente a cobrança de tarifa de água e esgoto e sane esta ilegalidade que escorre pelos dedos dessa administração pública. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, aos 27 de fevereiro de 2020. Júlio César da Silva, pastor Júlio, vereador do Cidadania. Leandro Casadori Diana Trim, vereador do PP. Eduardo Luiz Lorenzato Filho, Eduardinho Lorenzato, vereador do MDB. Rogerson Aparecido Bujarlão Ruiz, UT, vereador do PP. Décio Fernandes dos Santos, vereador do MDB. Coloco em discussão. Senhor presidente, demais componentes da mesa, nossos colegas de trabalho, as queridas conselheiras tutelares aqui presentes, a todos que nos assistem pelo YouTube, através do canal TV Câmara, né? Bom, esse requerimento, ele já explicita tudo aquilo que é o desejo da população, que as ilegalidades, as irregularidades, as ilegalidades, elas sejam revistas. E nós sabemos que qualquer ato pode ser revisto. E não adianta ficar postergando isso, porque nós sabemos que em breve a sentença, o Ministério Público, ou seja, a 2ª Vara, a Comarca de Sertãozinho, onde está tramitando esse processo, o juiz vai determinar a sentença. E o que é pior, essa semana passada, semana retrasada, foi feita uma juntada no processo por parte do governo municipal, uma explicação ao juiz dizendo que a situação da água é tão séria por causa do déficit. Interessante, analisando o déficit, porque a gente entende um pouquinho de conta, aumentou a água ilegalmente, olha só, aumentou de forma arbitrária, por decreto, ferindo uma lei municipal, e mesmo assim o que recebe não paga a conta. O que isso mostra? Mostra que a população ela não aceita a ilegalidade. E o que é pior, senhor presidente, companheiros de trabalho, se vocês olharem a LDO e a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, você vai perceber que não teve um centavo de investimento em infraestrutura de água. Não tem um recurso utilizado para trocar um cano. Veja bem, você faz aumenta de forma exacerbada a água, sem lei,
E aí, o que você recolhe está inferior ao que você recebia antes de ter aumentado. E não investe. Como que fecha essa conta? Nós temos aqui vários vereadores empresários e sabem fazer conta. Como que fecha essa conta? Você aumenta a água ilegalmente, não paga a manutenção dessa água, não investe, não põe um cano na cidade novo. Nós não somos oposição cega, besta. Nós só procuramos o judiciário, que faz parte dos 3 poderes que regimentam. É institucional. Se o executivo não faz, o legislativo cobra e ele dá de ombros, tem o judiciário para fazer. Então isso faz parte, tem que ser feito isso, né? Então, hoje ele apresentou, só um minutinho, apresentou ao juiz um déficit de 47%. Nenhuma empresa que vende qualquer coisa consegue se manter com 47% de déficit. Isso prova o quê? Não adiantou aumentar da forma que aumentou abusiva, porque o povo não está pagando. E muitos não estão pagando por não aceitar a ilegalidade. 30 segundos. Então eu peço o apoio de todos no voto favorável a esse requerimento. Continua a discussão. Votação simbólica. Os senhores vereadores que forem a favor permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem levantando a mão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para o pequeno expediente. Destinados a breves comunicações ou comentários individuais. Jamais superior a 5 minutos, que deverá respeitar a ordem do sorteio. Vereador T. Vereador Leandro. Dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Décio. Dispenso. Vereadora Diana. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Dispenso. Vereador Vânia. Dispenso. Terminado o pequeno expediente, suspenderia a sessão por 15 minutos. Ou, se estiverem todos de acordo, poderemos dar continuidade à mesma. Dispenso a verificação de presença dos vereadores e, continuando com o número regimental, daremos continuidade à sessão. Expediente, ordem do dia. Como não há matéria a serem discutidas e votadas, passamos para o expediente explicação pessoal. O senhor vereador tem 5 minutos para suas considerações finais, sem a parte, respeitando a ordem do sorteio. Vereador T. Dispenso. Vereador Leandro. Dispenso. Vereador Paulo César. Dispenso. Vereador Eduardinho. Dispenso. Vereador Paulo Vitor. Dispenso. Vereador Décio. Eu vou usar a tribuna. Peço ao vice-presidente Leandro que assuma a mesa, por favor. Presidente, caros colegas vereadores, conselheiros tutelares e os funcionários. Eu venho aqui fazer um breve comentário a respeito da nossa cidade, que a gente vê por aí. A gente vê as coisas certas e as coisas erradas. Nós tivemos aí um investimento no carnaval. Eu, na verdade, não estive lá, mas parece que foi positivo a acolhida do pessoal.
Infelizmente deixaram as folhas dos coqueiros sem tirar. Foi um perigo aquilo ali. Tinha muita folha de coqueiro pendurada com aquela multidão toda. Eu observei isso depois do carnaval, correu-se risco. Então essa observação para um próximo ano tem que ser feita, porque se tiver uma aglomeração tão grande de gente igual aconteceu, e deu uma ventania, é perigoso uma folha daquela e acontecer um acidente. Por isso fica o alerta. E tenho observado também que a cidade, eu vi comentários que a avenida, depois do carnaval, estava limpa, coisa e tal, limpou, muito bem, parabéns. Mas e o resto da cidade? Que os montes estão para todo quanto é lado. Galho, folha, para tudo quanto é lado. Não precisa andar muito não. A carretinha parece que parou, porque do jeito que está não se tira mais nada. Então eu acho que se é um serviço que tem o terceirizado aí trabalhando, usando carretinha, não sei nem como que funciona a contratação daqueles funcionários que trabalham com as carretinhas, não vou nem dizer entulho, porque entulho tem dificuldade para lugar de jogar, mas os galhos tem que arrumar um jeito, porque não adianta cobrar campanha de dengue se as pessoas põem as coisas na rua para evitar dengue no quintal e elas ficam todas nas esquinas. Então, eu acho que é uma prioridade, é uma coisa que está precisando fazer, porque pelo tempo que está ficando não é nem entulho, móveis, plásticos e outras coisas que ficam jogadas pelas esquinas, pelos terrenos, a dengue está, só parar de chover 5 dias, acontece a proliferação do mosquito. Então, por isso que tem que fazer imediatamente uma limpeza, porque senão vai proliferar muita dengue em Dumont. Então, por isso eu acho. A avenida ficou limpa depois do carnaval? Ficou, parabéns. Mas esse outro lado aí está deixando a desejar. É isso, senhor presidente. Obrigado. Vereadora Diana. Dispenso. Vereador Pastor Júlio. Dispenso. Vereador Vânia. Dispenso. Terminada a explicação pessoal para se cumprir a resolução 02/2019, peço que o vereador Eduardinho Lorezato faça a leitura de uma passagem bíblica. Boa noite a todos. Eu vou ler Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Conheço meus projetos sobre vocês, oráculo de Javé. São projetos de paz e não de sofrimento, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Com essa leitura da palavra, agradeço a meus colegas vereadores e a todos os presentes por essa sessão abençoada de hoje. Boa noite a todos. Agradeço a todos os presentes e aqueles que nos acompanharam ao vivo através do YouTube. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, dou por encerrada a presente sessão. Sala das Sessões, vereador Francisco Pedro Facchini, 27 de fevereiro de 2020. Boa noite a todos.